Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. O nosso assunto hoje é a situação do negro em Santa Catarina. Agora, no próximo dia 20 de novembro, nós temos aí o Dia Nacional da Consciência Negra. E agora é interessante também o seguinte, né? Em alguns municípios, em alguns estados, nós temos aí feriado no Dia da Consciência Negra, né? Mais de 700 cidades no Brasil. E é curioso porque há crítica de alguns segmentos da sociedade. Pô, mas mais um feriado? Mas em outros feriados não se critica, né? É interessante isso, né? Porque o pessoal critica o feriado no Dia da Consciência Negra. Agora, feriado em outras datas que estão no nosso calendário também passam como se fossem algo absolutamente normal e, enfim, já faz parte. Faz parte da nossa sociedade, da democracia racial. É isso, né? É isso, porque quando você pensa também em ações afirmativas, você já tinha ações afirmativas para as mulheres, você já tinha ações afirmativas para famílias que provenientes da agricultura, né? Mas se colocou em xeque, né? E causou um enorme desconforto para a sociedade quando se pensou, então, em ações afirmativas para populações afrodescendentes e indígenas, né? E que é algo tão importante para nós, porque a gente sempre diz assim, o branco pobre também estava esquecido. Então nós também resgatamos esse branco pobre ao ele ter direito, né, às ações afirmativas através das cotas para a escola pública, né? Outra coisa que eu gostaria de engatar ali com o Fábio, quando ele diz assim, mas dentro desse espaço do ensino superior, né, e a gente ter racismo, não deveria ser assim. Mas aí, sabe, Fábio, a gente tem que pensar que são justamente nesses espaços, sabe, porque a universidade, ela foi um ambiente em que ela é dali que surgem as principais teorias raciais do Brasil, né? E a gente tem que pensar assim, sabe, o racismo não é um dado da ignorância ou do não conhecimento, o racismo, ele é um dado do poder. Né? Porque senão você vai pensar então que a elite ou que as classes médias provenientes de ótimas escolas, elas não são racistas? Não, racismo é um dado de privilégio. Para que você tenha o privilégio dos brancos, você precisa ter o que? A desigualdade racial, não é verdade? Porque é uma relação, né? Assim como nós somos negativizados porque somos mulheres negras, porque somos homens negros, você também tem uma outra parte da sociedade que ela é privilegiada porque ela é branca, né? Então essa questão a gente tem que sempre estar evidenciando, né? Lógico que a gente vai trabalhar com conscientização, a gente vai trabalhar com educação, mas que o racismo, ele é um dado de poder e não de não conhecer, né? Inclusive, se tu me permite, o racismo institucional, né, vinculado às instituições, tanto públicas quanto privadas, ele foi reconhecido pela ONU, pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU, através de um relatório que foi publicado no 23 de setembro de 2014. Tá? Inclusive, esse relatório foi mais além. Foi mais além dizendo que esse racismo institucional aqui, ele é, digamos assim, consolidado e não é de hoje, né? E, obviamente, deixa o negro numa situação de subserviência em todos os segmentos. Seja no segmento da educação, seja no segmento da segurança pública, seja quanto ao acesso às universidades, aos cargos públicos, né? O relatório foi claríssimo e foi consolidado e reconheceu a questão do racismo institucional existente no Brasil. E o exemplo que eu pedi agora há pouco? Existem vários, né, exemplos que chegam à nossa comissão. Por exemplo, teve uma questão dos terreiros, né, onde existe... Isso, terreiros de Umbanda, onde, obviamente, esses terreiros, eles têm todo um ritual, né, onde promovem sons, com toques de atabaque, tudo, né, e então existem alguns vizinhos que se sentem incomodados com aquelas situações todas, né, e na realidade, geralmente, né, é acionado, obviamente, a segurança pública vai lá, tudo, e obviamente fecha e às vezes entra de uma forma não muito cordial, né, nos terreiros e, enfim, frente àquele cerimonial, tudo, aquele ritual que estava acontecendo. Então, é uma questão onde a religiosidade está sendo afetada. É uma questão onde a prática, obviamente,
do culto em si, que é protegida pela nossa Constituição Federal, obviamente está sendo invadida, está sendo agredida. E essa questão deveria ser encarada como qualquer outro estabelecimento, respeitando lei do silêncio, alvará sanitário, não sei mais o que, e está resolvido o problema, né? Pronto, não deveria ir além dessa questão. Né? Se está fazendo barulho, como um bar, como uma casa, cidadão, que se eu ligar o som na minha casa 1 da manhã, eu vou estar indo de encontro à legislação, desrespeitando a lei do silêncio, e deveria ficar nessa esfera, né? Mas não pelo fato do objeto, né? Do ato que está sendo praticado. No meu entendimento, Renato, há necessidade de uma atuação legislativa pertinente às casas, né? Essas casas, urgente, né? Para adequar e tipificar especificamente o funcionamento delas e tratar elas, obviamente, de acordo com o funcionamento, respeitando o funcionamento. Que, digamos assim, uma casa de santo não pode ser tratada como uma casa noturna. Sim. Né? Totalmente diferente. Sim, não precisa. Vou dar aqueles critérios todos de alvará, de saída de emergência, não sei mais o que. Isso, eu vejo como uma providência urgente nós legalizarmos no que concerne a legislação essas casas. Caneta, vou fazer uma provocação aqui. E a tese de que há muito hoje na sociedade o discurso da vitimização. Muita vitimização, só se colocando na condição de vítima. Qual é o teu contraponto? Nós somos vítimas. Somos vítimas de 370 anos de escravidão. Somos vítimas de quase 400 anos atravessando o Atlântico nos porões dos tumbeiros. E somos vítimas de uma abolição inacabada. Porque eu tenho construído nos meus artigos a ideia, Renato, de você pensar o 14 de maio de 1888. Porque se os 370 anos de escravidão foi algo bárbaro, desumano e desleal, você tenta imaginar uma abolição que 6 meses depois dela havia escravos ainda no Brasil. Uma parte voltou a trabalhar nas mesmas fazendas e outros foram morar nos morros sem ter para onde ir, o que comer e o que fazer. Sem educação. Sem um plano estatal. Não existia e nós não podemos esquecer de uma coisa. A escravidão era estatal. Sim, sem dúvida. Sim, se é estatal, e se eu sou fruto, a minha pobreza é fruto de 370 anos que o Estado domina a economia a partir de um serviço escravo, e eu não tenho absolutamente nenhum resultado deste trabalho, porque eu sou herdeiro do dano. Eu sou herdeiro da fome, eu sou herdeiro da escravidão, da discriminação. E o que nós estamos discutindo hoje, já no século XXI, já com negros e negras que foram preparados somente para essa discussão, é ver de que forma esse mesmo Estado que enriqueceu milhares de famílias europeias, que enriqueceu o próprio Estado brasileiro... Sim, e famílias brasileiras isso também nos paga. Porque o indivíduo que foi retirado do Brasil pela ditadura militar, com anistia, entrou na justiça e receberam milhões de reais. Herzog, Fernando Henrique Cardoso, Lula, homens e mulheres. No Holocausto, todos os judeus que entraram na justiça contra o governo alemão receberam economicamente os danos sofridos por aqueles anos dramáticos em Auschwitz, Birkenau, Sobibor e vários outros campos de concentração. A pergunta que nós fazemos é: e os descendentes de povos escravizados no Brasil? O que nós estamos discutindo, só quero finalizar, o que nós estamos discutindo ainda com o Estado é irrisório você pensar em políticas afirmativas de um Estado que deve milhões às famílias negras. É claro. Então, a propósito desse teu tema, a criação já está funcionando, né? Comissão Nacional da Verdade sobre a escravidão negra sobre a escravidão negra no Brasil. Eu faço parte aqui na OAB. Pois é, isso significa buscar no futuro uma reparação de dano pecuniária? A primeira verdade, né, Renato? Eu acho que a primeira coisa a ser jogada à baila é a verdade que não é contada. O que o brasileiro tem que entender é que não sustentaria a economia desse país até o século XIX sem o serviço escravo. Aí você tem desmaterializado pessoas, patrimônios, identidades, culturas, religião.
A vida, o que nós estamos tentando resgatar, né? O que nós estamos tentando resgatar de maneira ainda muito pacífica, porque qualquer outro povo no mundo jogaria bomba para tudo quanto é lado. Nós somos sacrificados todos os dias pela questão do racismo. De um país que tem uma dívida histórica conosco. E isso não vem para discussão. Nós não estamos enquadrados nos espaços de poder da sociedade. Algum outro país já promoveu reparação de dano pecuniária para negros? Desconheço. Eu também desconheço, né? Desconheço. Mas as políticas afirmativas dos Estados Unidos nos levam a crer que 20 e 30 anos depois, os negros passaram a fazer parte de outros estratos sociais. Exatamente. Eu li uma pesquisa sobre isso, dando conta do seguinte: os únicos momentos, porque as políticas de ações afirmativas, elas têm ciclos, né, ao longo da história dos Estados Unidos, uma hora mais acentuado, uma hora extrema recuada, enfim. Mas os únicos momentos onde o negro conseguiu ascender na escala social foi quando houve a intensificação das ações de políticas afirmativas. Perfeito. E esse é o nosso parâmetro, porque eu já vou encerrar, que eu não quero dominar o espaço da discussão, mas nós temos que entender uma coisa, Renato. Eu acho que esse programa é importante, de uma rede de televisão muito importante no Brasil. Entender o que nós estamos buscando é uma reparação mínima daquilo que esse país nos deve. Primeiro, reconhecimento, né, por parte do Estado. Que esse país é racista, que houve a escravidão e que morreram milhões de pessoas trabalhando para desenvolver esse país. Segundo, reconhecer o valor econômico, cultural, social de homens e mulheres negros nesse país. Precisa muita pesquisa, muito estudo para isso, né? Um negócio muito sério. Né? Por fim, você tentar selar um pacto com os negros e negras nesse país, de tentar diminuir o fosso da desigualdade, como diz a companheira muito bem posta, se dá ainda por a questão do racismo, porque o racismo é um instrumento de poder. Sim. Ele não é só um instrumento educacional, ele não é só um instrumento educacional, por mais que ele perpasse todas as facetas da sociedade, mas ele é um instrumento de poder. Como vai funcionar a Comissão Nacional da Verdade aqui em Santa Catarina? Até foi bem oportuna a tua colocação, o Renato, porque nós tivemos no dia 9 agora a palestra com o presidente da Comissão Nacional da Verdade. Essa é uma instituição do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Essa comissão vai funcionar nos moldes próximos, tirando como parâmetro a Comissão Nacional da Verdade sobre a Ditadura, né, que todos têm conhecimento que já houve, obviamente, o desencadeamento, inclusive, do relatório final dessa comissão aqui no Brasil. O primeiro momento, né, o presidente é o Dr. Humberto Adame, né, que foi o nosso palestrante agora no dia 9 aqui em Santa Catarina. O primeiro momento é trazer os fatos. É um trabalho amplo de pesquisa, né, onde vai ser desencadeado todos os fatos históricos, inclusive esse das orelhas, dos pares de orelhas também, das cabeças também, que eram consideradas como provas na época da morte dos negros, né, e obviamente futuramente uma reparação. Essa reparação por si só não quer dizer pecúnia. Não quer dizer pecúnia. Por exemplo, a questão do Luiz Gama agora, que foi reconhecido como um dos maiores abolicionistas negros, né, que já existiu na nossa história. A questão que ele recebeu uma placa foi condecorado como advogado. Pela Ordem dos Advogados do Brasil. É um tipo de reparação. Entendi. Né? Então, esse reconhecimento, essa questão de trazer os fatos, e trazer a história, né, os fatos como ocorreram, como comentou muito bem o professor Caneta, é isso que é o papel da nossa Comissão da Verdade. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes lembro que no Imperatriz Gourmet, lá você tem os ingredientes certos para os seus melhores momentos. Confira.